Bem-vindos ao vlog 7 Soldados. Eu sou HDS e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o rebuff da DC, que aqui no Brasil vai ser chamado de DC Renascimento. Mas antes disso eu vou falar um pouco sobre os Novos 52, lembrar um pouco da época que ele foi lançado, até porque esse evento ele antecedeu outros até chegar ao DC Renascimento. Os Novos 52 oficialmente eles foram anunciados em agosto de 2011, e a ideia da DC, a ideia que ela passou para os leitores quando ela anunciou o evento é de que ela reiniciaria todo o universo DC, começando do zero. Colocaria todas as equipes criativas para roteirizar os personagens a partir da origem deles, excluindo um personagem como o Lanterna Verde, que teve a continuidade dele mantida, a continuidade anterior aos 952. De lá para cá você pode pensar o seguinte em relação a isso, que algumas histórias tiveram qualidade e outras não tiveram. A maioria não deve ter qualidade, ou então tem uma qualidade mediana, e vários títulos ao longo desse tempo foram cancelados. E quando chegou aqui no Brasil não foi diferente, vários títulos foram cancelados. A Panini tentou fazer um tipo de lançamento diferente para os 952 aqui, onde ela fez uma distribuição voltada para comic shops, mas se não deu certo lá nos Estados Unidos, é claro que isso iria se repetir aqui no Brasil também. Agora, há uns 4 meses atrás, depois desse tempo, você pode contar aí desde agosto de 2011 para cá quanto tempo durou os 952. A DC, há 4 meses atrás, ela anunciou DC Renascimento, que consiste simplesmente no retorno de um universo, não necessariamente o exato universo anterior aos 952, mas um universo parecido com os 952, não, parecido com o período anterior aos 952, que traria os personagens de volta do modo mais tradicional da editora, do pós-crise, que foi o período que mais durou depois de uma reformulação da DC. É lógico, isso provocou muito barulho, provocou um alvoroço na internet, principalmente entre os fãs, quem prefere ler mais a DC do que a Marvel, e muita gente ficou dividida entre criticar o que a DC tinha feito, mas pelo menos a maioria de quem ouviu essa notícia ficou a favor disso e comemorou, pelo fato da editora estar trazendo os personagens de volta. Aqui no Brasil a opinião do pessoal em geral não é tão diferente assim da dos americanos, apesar de que os americanos eles são mais suscetíveis a essa repetição, a essa constante frequência de sagas, uma que sucede a outra, e eles só vem mais para atrapalhar, mais para dar trabalho para as equipes criativas, para ter que adaptar isso aos eventos, do que para gerar algum efeito positivo nisso. Esse é outro problema que as editoras estão colocando muito hoje em dia, esse excesso de sagas uma atrás da outra, um evento sempre acontecendo, mal acaba um evento, começa outro, e eles não têm impacto como a editora propõe que tenha, porque se você faz um evento atrás do outro, não tem como ele ter impacto, se torna uma coisa banal. Isso atrapalha muitas equipes criativas. Você imagina o que é que um roteirista tem que fazer para se adaptar a uma saga dessa, que vem pegar um período em que ele fica num título, no meio, e faz com que ele tenha que alterar todo o programa dele, todo o roteiro que ele tinha para o personagem, do começo do período em que ele entra naquele título até sair, e ele tem que se virar para se adaptar àquilo ali. Isso atrapalha tudo, atrapalha pela parte de criação, atrapalha pela parte de planejamento, e as editoras não estão nem aí para isso. Quando anunciaram essa coisa do retorno do universo, eles anunciaram também várias mudanças e
várias coisas que eles vão incluir dentro desse universo que vai voltar. É por isso que eu disse que o universo que vai ser trazido após os 952 e o DCU também, que foi o que veio depois dos 952. Depois, posterior ao DCU, vem agora o Renascimento. É por isso que eu disse que ele não vai exatamente trazer o universo anterior aos 952. Ele vai, na verdade, trazer um universo mais tradicional, parecido com o universo pós-crise, só com várias coisas inseridas dentro desse universo, incluindo a proposta dos 952, que é ter todas aquelas terras e personagens alternativos de outras séries ali, outras terras, inclusive aquelas que fizeram parte do período anterior à crise. Muita gente comemorou sobre esse fato, sobre essa notícia nova que ia trazer, que diga os personagens. Só que a postura do pessoal aqui em relação a isso é uma postura previsível e também não é a mais acertada em relação ao que a editora está fazendo. Na prática, o que acontece é o seguinte: a editora colocou um evento como os 952 para tentar aumentar as vendas, para tentar atrair um público novo. Ela simplesmente jogou 70 anos de cronologia fora para renovar o universo inteiro de uma vez só. E agora que esse período dos 952 e das outras séries que vieram depois dela já passou, depois que isso não está rendendo mais do que a editora esperava que rendesse, ela simplesmente traz o universo de volta por conveniência, e os leitores batem palma para isso, tanto lá fora nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mas o que os leitores não pararam para perceber é o seguinte: a editora colocou contra a vontade do leitor os 952 para serem executados. Ninguém pediu pelos 952, ninguém pediu para que a editora alterasse o universo inteiro para que as histórias pudessem seguir um rumo diferente, sendo que você já estava habituado àquele universo. A editora fez isso por iniciativa própria e também está trazendo um universo próximo ao que era antes do 952 por iniciativa própria. Então eu não vejo sentido você ficar batendo palma para isso. É como se você estivesse agradecendo a editora por ela resolver um problema que ela mesma criou. Sobre o fato da DC trazer esse universo de volta, é lógico que ela ia fazer isso de algum jeito. Ela disse que o universo era permanente, que ele ia durar, que não era brincadeira, que eles estavam trazendo esse universo novo e não tinham previsão de mudar, mas era óbvio que eles, alguma hora eles iam trazer o universo anterior aos 952 de volta. Mas isso aí foi uma coisa que, se você tiver uma ideia do que aconteceu, se você acompanhou de verdade e fizer um apurado de tudo que foi os 952 até agora, incluindo os outros eventos dentro dele ou posterior a esse evento, o resultado final disso tudo foi completamente inútil. Se eles tivessem organizado as equipes criativas para trabalhar dentro de cada título com a intenção de melhorar a qualidade das histórias, elas teriam funcionado bem, elas teriam produzido boas histórias sem que precisasse se alterar tanto, sem que precisasse incomodar, perturbar tanto o funcionamento normal dos títulos, e o resultado seria bom do mesmo jeito. Tanto é que desses vários títulos, desses 52 títulos que foram lançados, apesar de muitos deles terem sido cancelados, quantos deles foram bons de verdade? Quantos deles geraram histórias boas de verdade que você pode dizer que valeu a pena ter colocado os 952 em funcionamento para atrair leitores novos, segundo a editora, ou para renovar esses personagens, dar uma caracterização mais atual para esses tempos, para os dias de hoje. No fim das contas, não foi exatamente o que a editora planejou, não saiu tão bem assim, nem para a editora e nem para os leitores.
Esse tipo de coisa assim, ele acontece mais pelo fato de que os leitores acabam sempre dando suporte para o que as editoras planejam. Se os leitores não dessem suporte para isso, não comprassem os títulos e simplesmente se recusassem a comprar título quando a editora altera demais o universo desnecessariamente, não aconteceria como está acontecendo na Marvel hoje. A Marvel está mudando muito os personagens dela, está fazendo coisas que desagradaram e vão desagradar ainda mais os leitores, e o resultado disso está se mostrando em vendas. A DC, no mês que eu estou gravando esse vídeo aqui, a DC já ultrapassou a Marvel em vendas 2 vezes, por 2 meses consecutivos. Isso é reflexo da resposta que o leitor tem a essas alterações desnecessárias dentro dos personagens e dentro da cronologia da editora. Isso não é necessário, só vem para gerar estorvo pro leitor. Isso não vai necessariamente trazer qualidade para as histórias. Tanto é que depois de se manter por tanto tempo na liderança do mercado, a Marvel está amargando agora perder para a DC em relação a isso, porque a DC tá tendo uma atitude mais coerente de manter o universo dela de uma forma mais apresentável e não ficar fazendo alterações desnecessárias dentro da história. E o resultado está aí, o resultado se mostra em vendas. O público está começando a comprar mais DC, está até havendo um acréscimo nas vendas por causa desse retorno da DC. Se o leitor demonstrar esse tipo de postura em relação ao que as editoras fazem, as editoras vão pensar 2 vezes antes de ficar colocando esses planos dela que mais atrapalham do que ajudam para funcionar, e vão ter uma postura mais bem trabalhada. Eles vão pensar antes de fazer bobagem com esses personagens. Tanto aqui no Brasil como lá fora nos Estados Unidos, a postura do leitor em relação a esses eventos, tanto da DC como da Marvel, são bem imprevisíveis. Ao invés deles procurarem avaliar a qualidade daquilo ali, procurar avaliar até o custo-benefício de você acompanhar esses eventos aí que as editoras colocam, eles simplesmente se limitam a fazer piada com isso, ou acompanhar sem se importar com a qualidade, ou ficar naquela velha divisão, ou odeia ou gosta daquele evento. Entram em redes sociais ali, promovem debates que na maioria das vezes são completamente inúteis, porque eles acabam caindo no truque das editoras de um jeito ou de outro. Eu não vejo sentido em você tentar encontrar verdade, tentar encontrar um modo melhor de enxergar o que essas editoras estão fazendo, se você acaba sendo feito de idiota por elas de um jeito ou de outro. Então você tem que tentar ter uma postura mais de consumidor do que de fã, porque o fã ele vai consumir o que for entregue a ele, e o consumidor ele vai pensar pelo menos de uma maneira mais prática e vai procurar não ser enganado, não cair em truques que as editoras fazem para vender mais. É essa postura que o leitor aqui no Brasil deveria ter mais, procurar também antecipar. Eu nunca vejo ninguém dizer esse tipo de coisa aqui no Brasil. Você tem que usar o fato de que esses eventos saem primeiro lá fora e depois eles vêm aqui para o Brasil para poder antecipar o que vai acontecer. Se você tem esse recurso de poder antecipar, você pode evitar cair em muitos truques que as editoras colocam para te enganar. Você pode evitar gastar dinheiro com um quadrinho que não merece ser comprado. Já que a gente está numa situação ruim hoje em dia em relação à economia, a coisa mais inteligente que você pode fazer é ter cuidado com o gasto do seu dinheiro. Em relação a tudo isso que aconteceu dos 952 e tudo que se seguiu depois dele, eu acho, pelo menos eu tenho certeza na verdade de que o saldo disso tudo foi mais negativo do que positivo. Se a
DC tivesse continuado com o universo anterior e tivesse prezado mais pela qualidade dos títulos e contratado bons artistas. Os editores também têm um papel fundamental nisso, que é não permitir que os escritores, que os roteiristas dentro das editoras coloquem ideias ruins que descaracterizem, que estraguem a mitologia do personagem, façam uso de recursos ruins como retcons e coisa desse tipo para poder reescrever uma história ruim, que querer adaptar a alguma coisa, querer forçar a barra para criar um evento que não existia antes, um acontecimento que não fazia parte da biografia do personagem, só para tentar apelar para tentar tornar aquele título mais vendável. E o papel dos editores é importante, mas no geral a ordem tem que vir de cima. A postura de um editor tem que ser a de preservar a figura dos personagens, preservar a qualidade dos personagens, não entregando eles para roteiristas e artistas ruins, equipes criativas ruins que vão acabar estragando aquele personagem. É só você ver o que aconteceu com personagens como o Homem-Aranha na década de 90. Era um personagem que antes desse período tinha uma continuidade impecável, tinha uma série de eventos bons e memoráveis que mereciam ser levados em consideração, e depois, por causa da intromissão de uma equipe criativa, estragou tudo. Se eles tivessem uma postura mais séria em relação à continuidade, ao histórico do personagem, eles não permitiriam que ele fosse estragado com ideias ruins que vão manchar a passagem do personagem para as histórias. Sendo assim, eu posso concluir para vocês que os 952 eles, na maior parte do tempo, eles foram desnecessários, foram inúteis. Os eventos que aconteceram, as histórias não tiveram tanta qualidade, isso não teve, enfim, não teve a utilidade que a editora quis passar para os leitores que teria. Os leitores não tiveram o benefício também que deveriam ter tido por ter que suportar esse período inteiro. A continuidade podia tranquilamente ter seguido desde aquela época, de 2011 para cá, e o resultado disso não foi satisfatório. O melhor modo do leitor se expressar em relação a isso é simplesmente não comprando. Se você não concorda com esse tipo de coisa, boicote, não participe disso, não assine embaixo para a editora acreditar que você engole esse tipo de truque, esse tipo de projeto da editora que não vai surtir um efeito bom, não vai surtir um efeito a longo prazo interessante para as histórias. Se você assistiu o vídeo até agora, obrigado e até o próximo vídeo.